Olá, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é polêmico, meus amigos. Na verdade, pra mim não é tão polêmico não, mas depende se você é uma pessoa que gosta de problematizar algumas coisas ou não. Então, hoje eu fiz uma lista com 10 casais de séries que são polêmicos, casais que eu tenho a consciência que são tóxicos, sim, mas eu passo pano. Fazer o quê? São casais que eu gosto, né, gente? A gente tem que saber separar a ficção da realidade. E é sempre isso que eu falo, porque realmente a gente tem que saber separar a ficção da realidade. Então já aproveita e comenta aqui embaixo qual que é aquele casal que todo mundo fala que é extremamente tóxico, mas você gosta mesmo assim, porque você curte a história, sei lá. Mas chega de enrolação e bora pra lista de hoje. Começando com um casal que eu já paguei a língua, porque eu já falei muito mal desse casal aqui neste belíssimo canal. Sim, estou falando do Adam e do Eric de Sex Education. Essas duas pessoas maravilhosas que eu estou completamente rendida. Eu não costumo gostar dessa coisa de a vítima se apaixonar pelo valentão que pratica bullying com ela constantemente, mas nessa terceira temporada de Sex Education, o Adam, ele me conquistou e me conquistou muito. Eu já falei mais sobre isso pra vocês em um vídeo sobre a evolução desse personagem. Então, se você quiser ver aí a minha percepção com mais detalhes, é só clicar nos cards, ok? Mas o Adam realmente era um personagem e continua sendo talvez um personagem bem problemático, que ele tem um problema de aceitação, ele tem um problema com o seu pai, fazendo com que as coisas pra ele sejam cada vez mais difíceis. Então, na segunda temporada da série, a gente acaba descobrindo que ele é bissexual. Na verdade, ele se descobre como tal. A gente começa a série com ele namorando a Amy, aí depois tem toda essa confusão aí dele ficando com o Eric do nada, pra mim foi do nada sim. E aí pouco a pouco a gente vai vendo aí a mudança do personagem. Só que o meu problema com esse casal é de fato com a forma que tudo começou. Se você parar pra assistir a primeira temporada de Sex Education de novo, as primeiras cenas aí da série mostra o Eric com medo do Adam, assim, ele tinha muito medo do Adam, que fazia a vida dele um verdadeiro inferno. Hi, Adam. Tem até o momento na segunda temporada, quando os dois já ficaram e tudo mais, e tá nessa coisa de ficar junto ou não, que na festa do Oates, o Eric acaba falando pra ele, né, que as maiores inseguranças dele e o fato dele ter medo de algumas coisas, o Adam é um grande culpado de tudo isso. Só que eu comecei a passar pano para este casal e eu tô maluca pra ver os dois juntos de novo. Netflix, eu preciso que eles voltem a namorar, pelo amor de Deus. É justamente pelo fato do Adam simplesmente ter ido lá, assumido o Eric na frente de todo mundo, ter se desculpado aí por toda a situação, por tudo que aconteceu, e a partir do momento que o Adam, ele se propôs a mudar, ele realmente mudou, e foi exatamente isso que me conquistou, porque tem personagem que fala que quer mudar e tudo mais e não muda, não tem atitudes para tal, mas o Adam realmente queria ser uma pessoa melhor. Só que a gente começa a perceber nessa terceira temporada que o relacionamento foi tóxico desde o começo até o final, desde esse momento que o Adam praticava muito bullying até o momento que o Eric traiu ele no final da terceira temporada e ainda por cima não se sentiu culpado em relação a isso. Eu super entendo o lado do Eric, eles são pessoas diferentes e estão em momentos diferentes das suas vidas, né? Então o Eric, ele tava querendo ser mais livre, mas eu ainda acho que traição não é justificativa. Ele poderia ter conversado com o Adam antes, né? Tipo, quando ele viu que ia beijar o cara, que tava rolando um clima, ele poderia ter deixado pra lá, falado, não, eu tenho um namorado, por respeito mesmo, né? Porque isso é extremamente tóxico. Não é à toa que o Adam ficou muito mal com o que aconteceu. Eu odeio o fato de Sex Education querer mostrar o Eric como um traidor desde a segunda temporada. É uma série que parece que toda temporada agora tá querendo mostrar que o Eric é um babaca, mas ele não é.
ele é meu neném e vou defender ele até o final. Inclusive, vou defender esse casalzinho também até o final. A gente já sabe que eles terminaram e possivelmente na quarta temporada o Adam vai ficar com outra pessoa e talvez o Eric também, mas eu espero que no final eles se reencontrem, pois eu estou rendida a esses dois. O próximo casal é de How I Met Your Mother. E não, eu não vou falar da Robin e do Barney, e sim da Robin e do Ted. Um casal polêmico que eu sei que muita gente não gosta, mas eu sou apaixonada pelos dois desde o começo. É um relacionamento tóxico porque eles não conversavam em alguns momentos, então eles deixavam ali alguns problemas rolarem, eles acabavam se relacionando com outras pessoas, mesmo sabendo que eram apaixonados aí um pelo outro. Então, era uma relação assim bem conturbada mesmo, que chegava um momento que enchia o saco das brigas e de tudo que acontecia, mas é um relacionamento que eu passo pano porque a gente percebe o quanto eles se gostam desde o começo, mas também tem essa coisa, assim como o Eric e o Adam, que eles não estavam pensando e querendo as mesmas coisas no momento. Então, só o amor, nesse caso, não era o suficiente. Mas How I Met Your Mother, na minha opinião, apesar de todos os relacionamentos e de tudo que aconteceu, sempre mostrou o final, sempre mostrou o que ia acontecer no final, só não viu quem não quis, e sempre mostrou também que o Ted e a Robin sempre seriam apaixonados um pelo outro. Até mesmo no casamento ali da Robin com o Barney, a série vai dando vários indícios aí a respeito disso. Mas eu adorava os dois como um casal, eu achava eles engraçados, eles fofinhos, e a gente via realmente toda essa conexão que os dois tinham, coisa que eu não via tanto assim com a Robin e o Barney, apesar de saber que vocês gostam bastante, mas aí é total um gosto pessoal meu, ok? Claro que eu também amo a mãe, ela é maravilhosa, ela é incrível, né? É uma das minhas atrizes preferidas também, mas Robin e Ted têm um espaço especial no meu coração. Só não ganha da Lily e do Marshall, que sem sombra de dúvidas são o melhor casal dessa série. Só minha opinião importa, ok? E já que estamos falando de sitcom, também temos eles, né? Ross e Rachel. Rachel e Ross. Esses dois, assim, gente, pelo amor de Deus, a minha cabeça até doía em vários momentos, porque ai, esses dois brigavam demais e era muito conturbado. E lá na primeira temporada tinha toda a questão do Ross estar na friend zone e não falar a verdade pra Rachel. Então, ele até colocava ela como culpada em alguns momentos, sendo que ela não fazia a menor ideia que ele gostava dela, como se ela tivesse obrigação de tal. Quero deixar claro que eu amo o Ross, ok? Apesar de toda a internet agora virou uma moda que eu não sei de onde surgiu isso, de todo mundo odiar o Ross agora. Ai, eu tenho uma raiva disso. Mas pra mim é humanamente impossível, eu sempre falo isso e sempre vou falar. Não tem como você assistir Friends e falar que odeia um dos 6. Não existe essa possibilidade pra mim. São personagens que têm erros e que têm acertos e o Ross é um deles. Sim, o Ross, ele era muito tóxico. E eu acho que ele era muito imaturo, até antes deles terem um relacionamento. E a própria Rachel também, depois que eles terminaram, sempre tinha essa coisa tóxica entre eles, né? Parecia que a Rachel, ela percebia que gostava dele quando ele tava com outra pessoa. Do you think it's easy for me to see you with somebody else? You know, hey, you're the one who ended it, remember? E também tem todo aquele momento que o Ross não apoiava muito a carreira da Rachel, ela tava toda felizinha da vida, trabalhando, e ele ficava constantemente no pé dela, querendo obrigar ela a fazer as coisas que ele queria, na hora que ele queria. Tem até toda a obsessão do Ross com o Mark no comecinho aí da série, que ele tinha uns ciúmes do cara, que era assim, absurdo. Assim como a Rachel também, né? Depois que eles terminaram aí, que tem todo esse questionamento se tava dando um tempo ou não, e toda essa confusão aí, que o Ross traiu a confiança da Rachel. Wait for me. It was a mistake. I made a mistake, okay? A mistake? What were you trying to put it in? Her
purse? Eles estavam dando um tempo, sim. And by the way, it seems to be perfectly clear that you were on a break. Isso é óbvio, mas isso não significa que o que ele fez foi bacana, ok? Mas enfim, depois de tudo isso, a Rachel acaba percebendo que ainda gosta dele no momento que ele tá com outra garota ali, e ela faz todo um plano, toda uma situação manipulando a menina a raspar todo o cabelo. Eu fico chocada com essa cena, inclusive, e você percebe que é problemático de fato, assim, quando você vai trazendo essas coisas mais pra vida real, porque a Rachel ficou chateada pelo fato do Ross ter traído ela, teoricamente, só que ela fez a mesma coisa, ela não pensou na mina que ele tava ficando ali, né, na casa da praia, e acabou ficando com ele mesmo, ele estando com ela. Então, assim, é uma confusão, os dois são problemáticos em vários momentos, mas é um casal que eu gosto muito, que eu ri bastante, eu, graças a Deus, sempre consegui separar a ficção da realidade. Eu sei que aquilo ali é uma série, é uma história, tem problemas que vai acontecer, e eu sei que tem pessoas que também passam por isso aí na vida real, mas eu sei que Friends é apenas uma série, são personagens fictícios que não existem na vida real, e é exatamente por isso que eu discordo completamente de toda a galera que fala que a Rachel deveria ter ido pra Paris. Eu acho que eu sou a única pessoa que não concordo com isso. Na verdade, eu acho que o Ross poderia ter ido para Paris com ela, entende? Mas eu, como fã de Friends, que assisti aí as 10 temporadas, eu não sei, eu acho que se ela tivesse ido e não tivesse ficado com o Ross no final da série, depois de tudo que aconteceu, eu ficaria decepcionada, porque eu queria esse casal junto, sabe? Então, a minha opção, meu final perfeito, não é ela desistir de Paris, mas é que ele se sacrifique por ela e vá junto com ela. O próximo casal é de Grey's Anatomy, e não, eu não vou falar de J-Pro nesse vídeo, porque eu não quero falar que eles são tóxicos, apesar de saber que eles são. Mas eu quero falar da Meredith e do Derek, né? O casal principal, a gente querendo ou não, e assim como o Ross, virou uma moda hoje em dia todo mundo odiar o Derek Shepherd. Mas eu quero dizer que na época ali de Grey's Anatomy, quando a série tava, sei lá, na segunda, terceira temporada, e sim, eu assisto desde essa época, não era comum você odiar o Derek não, tá? Na verdade, todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, né, sempre tem uma exceção, amava o personagem. Ele era icônico, ele era incrível, tanto que quando o Derek morreu, mano, essa internet virou uma loucura, foi um inferno, todo mundo chorando, como se tivesse perdido alguém que conhecia. Eu, pelo menos, fui assim. Eu acho que Grey's Anatomy é uma série real que mostra pessoas reais que têm erros e acertos, então não tem como a gente ficar cobrando perfeição de personagem, mas sim, eu sei que o Derek é extremamente tóxico em vários momentos, ele fala um monte de merda, ele faz um monte de merda, e não somente ele, vários personagens na série são assim. O Mark, apesar de amar muito o personagem, ele era extremamente tóxico em algumas coisas. O Owen é tóxico pra cacete, a gente sabe disso. Até mesmo a Meredith, ela já foi tóxica em vários momentos. Então, é isso, gente. Então, é exatamente isso que eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de saber que você tá assistindo uma série que aquelas pessoas não existem na vida real e ponto final. Mas eu parei pra assistir Grey's Anatomy depois de alguns anos e algumas coisas começaram a me irritar, então eu entendo a galera que odeia o Derek hoje em dia. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu amava aquela cena que a Meredith começa a implorar pro Derek escolher ela. Minha filha, não para de se humilhar pra esse homem, pelo amor de Deus. Mas naquela época eu achava aquela cena icônica, lindíssima. Nossa, ela tá pedindo pra ele amar ela. Mas não, hoje em dia eu olho e fico com raiva, porque ela tava implorando pro Derek escolher ela ao invés de ficar com a Edison. Então, minha filha, não! Você tem que se dar valor, hello! Eu tô falando que eu passo pano, mas eu tô reclamando do casal, é sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que a Grey, ela nunca vai amar outro cara como ela amou o Derek. Não tem como. Até nesses episódios aí da praia que a gente viu na temporada passada, isso é uma prova que ele foi o amor da vida dela e que nunca vai existir outro Derek na vida dela e ponto. Ele é pai dos filhos dela, sabe? Eu acho que eles evoluíram bastante
bastante como casal, assim, no decorrer das temporadas. Muita coisa aconteceu, gente. São muitas temporadas de Grey's Anatomy, então são muitos erros e muitos acertos. Mas apesar de qualquer coisa, é um casal que sempre estará no meu coração, independente de qualquer coisa. Tanto que eu demorei pra shippar a Meredith com o DeLuca, né? Quando ela falou que amava o DeLuca, eu fiquei meio chocada, assim, tipo, meu Deus, ela tá esquecendo do Derek, como assim? But I love you. E aí, quando eu comecei a gostar dela com o DeLuca, ele morreu. O próximo casal é de Elite, e sim, estou falando de Carla e Samuel. Eu devia estar aqui. E você? Não era exatamente amiga da Marina? O famoso Carmuel, meus nenéns, meus amores da minha vida, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu amo, que é contando toda a história aí desse casal, desde a segunda temporada, na verdade, porque na primeira os dois não tem muita interação, então clique nos cards. Mas esse relacionamento, na verdade, começou de uma forma já muito tóxica, né? Afinal de contas, o Samuel, ele começou a perseguir a Carla em vários momentos, usando ela pra saber o que realmente aconteceu com a Marina, porque ele acabou descobrindo aí que a Carla sabia de alguma coisa, ele fica bem desconfiado, e aí chega um momento que a Carla, ela percebe isso, ele fica fazendo um monte de pergunta, e aí os dois começam a transar, assim, loucamente no banheiro, uma coisa extremamente inesperada. É um casal que com certeza ninguém imaginaria ali na primeira temporada, mas os dois criam um amor, assim, muito louco, e são pessoas que constantemente eles mesmos falavam o quanto eles eram tóxicos, que eles estavam apenas usando. A Carla estava usando o Samuel para ele não contar ali as coisas, para ele não descobrir as coisas e ter o controle da situação, enquanto ele estava usando ela para poder saber quem matou a Marina. Só que chegou um momento que não tinha mais jeito, eles se apaixonaram e tem toda a história do macarrão. No me mirarás como una princesa cuando me caigan chorretones de tomate por la barbilla. No. Voy a hacer algo mucho. Eu amo esse casal. Vou passar pano sim. Eu acho que Carla e Samuel tinha que ser um casal endgame. Não me conformo com ele ter ficado com aquela mina ali na... Ah, não. Nessa última temporada de Elite, que é uma porcaria essa temporada. Eu odeio essa temporada, ok? Mas aqueles curtas que a gente teve antes da nova temporada, que tem um totalmente focado na Carla e o Samuel, eu acho que provou que, de fato, o amor deles é muito forte e que eles são um dos maiores casais dessa série, ok? São os maiores, na verdade. Eu amo demais, mas eles são tóxicos, né? Eles se machucavam muito. Eles falavam coisas pra se machucar constantemente, assim, pra se proteger. Eles são pessoas que sofriam muito em outros relacionamentos, em outras coisas, então eles criaram essa barreira aí, né? A própria Carla falava cada absurdo pro Samuel e ele falava cada absurdo pra ela, assim, só que chegou um momento que as condições financeiras e as vidas deles, né, começaram a falar muito mais alto e acabou do jeito que acabou, mas eu espero que um dia eles voltem. O próximo casal da lista é uma série que eu vou cantar e vocês vão saber que série que é, quer ver? Califórnia! DLC! Essa série maravilhosa que eu tô morrendo de saudade, eu acho que eu vou ver DLC tudo de novo pela 10ª vez ou mais, eu acho que eu já vi umas 20 vezes, sei lá. E sim, eu preciso falar de Marissa Cooper e também do Ryan. Ok. Que é um casal que já me fez passar cada raiva que vocês não têm noção, mas eu passo pano sim, porque eles são maravilhosos. Já começa que o Ryan, ele se apaixonou ali pela Marissa, né, começou a gostar dela, mas ela tinha um relacionamento com o Luke, é uma coisa assim, bem conturbada também, mas eu acho que a questão começou mesmo quando eles começaram a namorar, porque a Marissa bebia muito, então ela falava muita coisa que magoava ele, então ele também falava muita coisa que magoava ela, então é aquele tipo de relacionamento que um ficava jogando as coisas na cara do outro constantemente. Até que a gente tem o começo do fim desse relacionamento, na verdade, que é quando apareceu o Oh, why did you do that? Why? I'm sorry.
Eu odeio esse personagem com todas as minhas forças. Vocês não têm noção como eu odeio o Oliver. Eu sei que ele tinha uns problemas mentais ali, mas eu odeio o Oliver. Eu ficava irritada com a Marissa, que as coisas estavam ali debaixo do nariz dela e ela achava que era a implicância do Ryan. Então ficava nessa coisa e ele avisava, mano, o cara é maluco, mano, o cara não tá batendo bem, ele não quer ser apenas seu amigo, até que chegou o momento, né, que o Oliver começou ali a ameaçar ela, ele pega uma arma, prende ela no apartamento, tem toda essa questão, e o Ryan é a pessoa que consegue salvar ela, né, chamando o Sandy, chamando seguranças, enfim, descobrindo que o cara tava mentindo esse tempo todo e que ele tava doidão, e tava apaixonado e obcecado pela Marissa. E o que me irrita também nessa situação é que depois que acontece tudo isso, a Marissa, ela resolve fingir que nada aconteceu. Ela começa a ir atrás do Ryan constantemente, só que o cara já tava chateado, né? Porque todo mundo ficava apontando o dedo pra ele constantemente, não só a Marissa, mas ninguém acreditava nele. O próprio Seth ficou contra ele por causa do Oliver, entendeu? Então é óbvio que ele não vai confiar nas pessoas assim da noite pro dia, e é claro que o relacionamento dele com a Marissa não seria mais a mesma coisa depois de tudo isso, né? E aí também entra na questão da Marissa beber muito, ela tinha problema com bebida, a gente sabe disso, e o Ryan, ele tem uma mãe alcoólatra, e ele já passou poucas e boas em relação a isso, então os dois já tiveram várias discussões também por conta disso. Tem até um momento que me marca bastante lá na primeira temporada, se eu não me engano, que a Marissa tá bebendo muito, tá muito louca, e aí o Ryan, ele se irrita, ele desce do carro e começa a bater a porta do carro com muita força, e pá, 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 e aí ela fala, para, você tá me assustando. Ele fala, não, você tá me assustando. No, okay, you're scaring me. Good. Scaring me. Porque ela tava bebendo demais e ele tem esse problema aí na família dele já, né? E não somente isso, amigos, tem vários problemas que vão surgindo aí, aparece a Teresa e é uma loucura esse relacionamento, até que chega um momento que... Ai, gente, um minuto. Ai, a Marissa morre, e aí a série já não é mais a mesma coisa depois disso. Na verdade, pra mim, DLC, apesar de ser uma das minhas séries preferidas, eu gosto muito até a segunda temporada. A terceira eu acho ela muito mais ou menos, a quarta pra mim já não é legal. Eu continuo assistindo por conta dos personagens icônicos que a gente já conhece, mas sem a Marissa, pra mim essa série nunca mais foi a mesma coisa, e eu não gosto do Ryan com a Taylor. Acho que eu nunca falei sobre isso, vou falar agora. Orange is the New Black, com toda certeza, é uma série que tem vários casais problemáticos e extremamente tóxicos, várias relações muito conturbadas, assim, não somente amorosas, mas também de amizades, mas eu gostaria de falar da Piper com a Alex, que é um casal que eu custei a gostar. Gosh, we just threw our laundry into the hallway. It was like $40 for a pair of pants. Mas depois que eu gostei, eu falei, meu Deus, elas são tudo pra mim. Mas começa já pelo fato da Piper estar presa, graças a Alex, que entregou ela. Então, as duas têm essa competição entre elas, tem essa rixa entre elas, sabe? Tem toda essa questão ali que as duas viviam brigando, elas faziam coisas, assim, seríssimas. E aí a Piper tá com outro cara, tá noiva, aí a Alex faz ciúme pra ela faz ciúmes pra Alex, uma trai a outra. Gente, é uma confusão. Mas chega um momento que eu acho que o relacionamento foi amadurecendo, porque eu acho que as duas eram muito criancinha. Elas faziam coisas assim, briga de quinta série, sabe? Só que de uma forma mais grave, porque elas estavam presas, no caso. Então é um relacionamento que começou de um jeito extremamente tóxico, mas eu acho que não tanto, porém sim, elas terminaram de um jeito um pouquinho mais maduro aí na série, acabaram se casando no final ali na cadeia mesmo. Then my vow is to wait for you. E foi simplesmente maravilhoso. É um casal que, apesar das brigas, apesar de tudo, eu passo pano sim, me desculpa. Bom, os 3 últimos casais que eu separei aqui pra vocês, na minha percepção, são os mais polêmicos, porque tem os fãs mais imaturos, que não sabem aceitar a opinião das outras pessoas, então é complicado. Então bora falar de Chuck e Blair Waldorf de Gossip Girl. On what? Surprise me. Que todo mundo sabe que é tóxico, ninguém fala que não é. Os fãs
dos dois, assim, dificilmente você vai encontrar alguém falando que eles não são problemáticos, né? E eu acho que isso é um ponto positivo até. Justamente eu tô aqui nesse vídeo mostrando vários casais que eu sou apaixonada, mas que eu tenho a consciência que eles são tóxicos. Eu tenho uma raiva, só uma observação aqui, gente, um desabafo. A galera hoje em dia acha que toda série tem que ser série da Disney, que ninguém pode errar, que os personagens têm que ser perfeitos. Gente, se não tem problema na série, não tem série. Aí a série não tem graça. Entende? Você vê ali a nova série aí da Netflix, que todo mundo fala, a série da batatinha frita, todo mundo morre, um mata o outro e todo mundo faz merda. Uai, é uma série! Aquilo não existe na vida real, pelo menos eu espero que não. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. Vamos falar de Chuck e Blair, que é um casal que já começou de um jeito problemático, são personagens tóxicos. Na verdade, eu costumo dizer que Gossip Girl, todo mundo é tóxico. Não tem um que salva. Não adianta você falar, ai, mas a Serena e o Dan não é tóxico. É, todos os personagens dessa série fazem merda o tempo todo. Até o personagem mais santinho, até o Eric, que é o meu neném, ele também já fez merda, gente. Mas Chuck e Blair é complicado porque parecia que eles tinham uma competição entre eles. E a Blair, ela perdeu a virgindade ali com ele. E aí tem toda essa questão do Chuck ficar seguindo ela depois. Então o Chuck também não assumia que gostava dela. Então tem essa problemática que eles estavam com problemas internos. Eles sempre tiveram problemas ali na família, o Chuck com o pai e tal. Uma grande prova disso é no momento ali na primeira temporada, quando ele resolve ficar com a Blair de vez e os dois viajar. No momento que o pai dele vai falar com ele, né? Ah, finalmente você vai tomar jeito e tal. Ele acaba tendo um leve surto e acaba voltando à estaca zero, ficando ali com várias mulheres e deixando a Blair sozinha. A gente sabe que pro Chuck, enfim, assumir que gosta da Blair, que ama ela, foi uma luta. Ele fazia de tudo pra ela separar dos relacionamentos que ela tinha e ela fazia de tudo pra ele separar também. Então era um joguinho e os dois assumiam constantemente que eles estavam em um joguinho e com isso eles acabavam afetando as pessoas ao seu redor, porque de fato era exaustivo. Ali nas primeiras temporadas eu fico irritada que esses dois tinham tudo pra se dar bem logo, mas tinha essa frescurinha, esse joguinho, essa brincadeira de não vou falar que eu amo ela, não tô conseguindo agora, não tô pronto. Eu sei que ele não tava pronto, mas poxa, aí com isso eles usavam muito as outras pessoas, sabe? A Blair usava uma pessoa pra poder fazer ciúmes pra ele e vice-versa. Quando os dois resolveram ter um relacionamento, também foi extremamente tóxico. Eles faziam esse joguinho pra enganar modelos e aí a Blair poder humilhar essas mulheres. Também tem um momento que a Blair faz todo um plano pro Chuck beijar um cara e não avisa a ele. Sabe, eles eram de fato extremamente imaturos e claro que tem um momento que o Chuck, ele troca a Blair por um hotel. É horrível, é péssimo, é nojento. Mas ao mesmo tempo, na minha percepção, Gossip Girl, apesar da Serena ser a grande estrela protagonista, o Dan é a Gossip Girl, essa série não existiria sem o Chuck e a Blair. Desculpa, não existiria. Pode falar o que você quiser, mas o Chuck e a Blair, na minha percepção, apesar das tretas, apesar de todas as merdas que eles faziam, eles são os verdadeiros protagonistas dessa série e ponto final. E o próximo da lista, eu quero falar de um casal que infelizmente nunca foi um casal concreto, apesar deles já terem ficado aí em alguns momentos. Estou falando de Klaus e Caroline de The Vampire Diaries, que eu nunca, mas eu nunca na minha existência me conformei com o fato deles não serem um casal, sabe? Eu fiquei igual uma palhaça esperando o Klaus cumprir a promessa dele de ser o último amor da Caroline. I intend to be your last. Recentemente até saiu uma entrevista aí da Julie Plec falando que hoje em dia o Klaus e a Caroline jamais ficariam juntos porque é extremamente tóxico e eu dei graças a Deus que não é hoje em dia. Então, cara, eu fico inconformada com a galera que fala sobre os personagens de The Vampire Diaries, os casais, e fica, ai, é tóxico, ai, mas ele matou não sei quem, ele matou o personagem tal. Mas é óbvio, eles são vampiros, bruxas e lobisomens. É uma série sobrenatural. Todo mundo é tóxico nessa série, inferno, todo mundo! A Caroline já foi, a Bonnie, a Helena, a Catherine, o Kai, o Damon, o Stefan, todo mundo!
Aí existe a diferença aí do fandom e hoje em dia eu só dou risada. Antigamente eu tomava as dores e queria brigar. Hoje em dia eu só dou risada mesmo. Tipo assim, a galera que shippa o Klaus e a Kemi de The Originals, que eu tenho até medo de falar, eles vão defender o casal e falar que não é tóxico, enquanto Klaus e Caroline também vai defender o seu casal. Então, sabe, sendo que todos são tóxicos. Todos, sem exceção, inferno. Mas eu passo pano pro Klaus e pra Caroline porque eu acho que desde o começo a gente vê que ele realmente gosta muito dela. E na minha opinião, ok? Apesar de tudo, eu acho que ninguém amou a Caroline como o Klaus. Eu acho que o mais próximo, na verdade, é o Stefan, obviamente. Mas o Klaus, ele tentava cuidar dela, ele tratava ela muitas vezes como uma rainha, sabe? Como uma princesa dele, assim. Ele via a Caroline de um jeito que as outras pessoas não viam, porque a Caroline sempre foi essa personagem que ela sempre falava que tinha que se esforçar muito pra chamar atenção. A Helena sempre conseguia tudo o que queria e ela não, ela tinha que batalhar muito. Mas o Klaus, ele via isso sem ela ter que se esforçar. Ele via quem ela era. E era isso que eu gostava tanto, essa intensidade, a forma que ele olhava pra ela. A Caroline xingava ele, sabe? Eles tinham essas brigas, o Klaus tentou matar os amigos dela. Várias vezes, no caso, né? Os dois já brigaram várias vezes, então obviamente é tóxico. Mas é um casal que eu adoraria que tivessem terminado juntos, porque o Klaus, ele evoluiu muito, ele cresceu muito, ele ouvia muito a Caroline, era muito legal. Até mesmo quando ela apareceu ali na última temporada de The Originals, né? Os dois têm várias conversas francas a respeito disso, sobre ela gostar do bad boy, e aí tem até um momento que ela fala que ele não era o vilão da história dela não, e tal. You weren't the villain of my story. Então é muito bacana, eu acho que eles perderam a oportunidade de colocarem os dois para terminarem juntos. E eu sei porque não terminou, né? Tem todo esse rolê que eles falam sobre a Caroline terminar com o Stefan. Então, pra poder manter preservada, talvez, a memória do Stefan, ela não podia ficar com o Klaus, e eu acho isso balela. Ah, e por último, não vou nem enrolar, obviamente que tem Delena, todo mundo já sabe que Delena é tóxico, ninguém fala que não é, ok? Mas Estelena também é. Olha eu querendo arrumar confusão, gente, tô brincando. Porém, verdade. Eu acho muito louco essa galera que fala Estelena não é tóxico, mas Delena é. Vocês me desculpem, mas pra mim os dois são. Então aí vai muito de preferência. O meu gosto pessoal, eu prefiro Delena, apesar de gostar de Estelena também. E aí o seu gosto pessoal é gostar mais de Estelena, e tá tudo bem. Agora falar que não é tóxico, meu amigo, aí já é, enfim, a hipocrisia. Pelo menos na minha opinião, ok? Eles erraram muito, eles fizeram muita merda. Eu acho que Delena cresceu bastante, amadureceu até no final da série aí e tal. O Damon mudou muito, né? Ele começou a série sendo um vilão e aí aos poucos a gente vai entendendo um pouquinho melhor o passado dele, porque ele faz determinadas coisas. Então eu criei esse apego pelo personagem, eu adoro personagem complexo. A gente tem o Damon, a gente tem o Klaus também. É muito louco, inclusive, mais um desabafo, que tem uma galera que passa pano pro Klaus, que é perfeito, incrível, maravilhoso, mas ele é um vilão e fazia muita merda, mas não passa pano pro Damon. E eu fico, gente, como assim? Mas você vê que Delena é um casal tóxico que eles mesmos sabem que eles são. Eles assumem isso, né? Tem até aquela discussão deles que é icônica, que enfim, que o Damon fala, então para de me amar, você tem que parar de me amar. E ela fala, eu não consigo. Ela fala que ele tem meio que um controle emocional ali nela. E aí ele fala, olha pra gente, isso é tóxico. Listen to us. This is toxic. We are in a toxic relationship. Ele fala isso, sabe? Mas eles depois já transam e tem toda aquela coisa. Não acho que Delena é só sexo, como algumas pessoas falam. Eu acho que pode ter começado como uma atenção sexual, mas eu acho que o amor é evidente e a série mostrou isso em vários momentos. Não é à toa que eles terminaram a série juntos, né? Agora eles têm uma família, como a gente já viu em Legacy. Então eu acho que... sei lá, eu acho que a gente pode também respeitar muito a evolução dos personagens, e é isso que eu coloco em mente, assim, o Damon, ele era um babaca, mas ele também acertou em vários momentos, e assim como o Stefan, assim como o Klaus, todos eles tiveram um crescimento muito, muito, muito bacana. Eu acho que o único personagem que não evoluiu, que continuou sendo ruim do começo ao fim, foi talvez a Catherine e o Kai. The myth, the legend, the baddest bitch of all.
né? São personagens complexos que sempre foram vilões e sempre vão ser. Mas o Damon não, assim, pelo menos pra mim não. Mas enfim, já tô falando demais, né? Eu acho que é o momento de encerrar esse vídeo, que com certeza alguns de vocês vão ficar chateados comigo. Fazer o quê? Essas são as minhas opiniões extremamente pessoal, ok? Então aproveita já e faça a sua lista aqui embaixo nos comentários dos casais tóxicos que você gosta mesmo assim, que eu quero saber, tá? E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda e muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!